Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, capítulo 13, Expressando apreciação na comunicação não violenta. A intenção por trás da apreciação. Você fez um trabalho muito bom nesse relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Foi muito gentil de sua parte me oferecer carona para casa na noite passada. Frases como essas são tipicamente pronunciadas como expressões de apreciação na comunicação alienante da vida. Talvez você esteja surpreso que eu considere elogios e cumprimentos como alienantes da vida. Observe, porém, que a apreciação expressada dessa forma revela pouco do que está acontecendo dentro de quem fala e estabelece que quem fala está em posição de julgar. Defina julgamentos, tanto positivos quanto negativos, como comunicação alienante da vida. Nos treinamentos que oferecemos a empresas, é comum eu encontrar gerentes que defendem a prática do elogio e das congratulações, alegando que funciona. As pesquisas mostram, eles afirmam, que se um gerente congratula os subordinados, estes trabalham mais. E o mesmo acontece nas escolas. Se os professores elogiam os alunos, estes estudam mais. Tendo revisado essas pesquisas, acredito que quem recebe esse tipo de elogio de fato trabalha mais, mas só inicialmente. Uma vez que eles percebam a manipulação por trás da apreciação, sua produtividade cairá. No entanto, o que mais me perturba é que a beleza da apreciação é estragada quando as pessoas começam a perceber a intenção oculta de conseguir algo delas. Além disso, quando usamos o reforço positivo como meio de influenciar os outros, pode não ficar claro como eles estão recebendo a mensagem. Há um cartoon em que um índio norte-americano diz ao outro: "Veja como uso a psicologia moderna com esse cavalo." Ele então leva o seu amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar sua conversa e exclama: "Tem o cavalo mais rápido e mais corajoso de todo o oeste." O cavalo parece triste e diz para si mesmo: "E agora?" Ele deve ter saído e comprado outro cavalo. Quando usamos a CNV para expressar apreciação, é puramente para celebrar, não para obter algo em troca. Nossa única intenção é celebrar como nossa vida foi enriquecida pelos outros. Os três componentes da apreciação. A CNV distingue claramente três componentes ao expressarmos apreciação. 1. As ações que contribuíram para nosso bem-estar. 2. As necessidades específicas que foram atendidas. 3. Os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. A sequência desses ingredientes pode variar, às vezes. Todos os três podem ser expressos por um sorriso ou por um simples obrigado. Entretanto, se queremos garantir que nossa apreciação seja plenamente recebida, vale a pena desenvolver a eloquência para expressar verbalmente todos os três componentes. O diálogo a seguir ilustra como elogios podem ser transformados em apreciação, que abrange todos os três componentes. Participante, abordando-me ao final de um seminário. Marshall, você é brilhante. Eu não estou desfrutando da sua apreciação tanto quanto gostaria. Por quê? O que você quer dizer? Ao longo de minha vida, já fui chamado de uma infinidade de nomes. No entanto, não me lembro de ter aprendido nada quando dizem o que sou. Gostaria de aprender com sua apreciação e desfrutá-la, mas para isso eu precisaria de mais informações. Como que? Em primeiro lugar, gostaria de saber o que eu disse ou fiz que tornou sua vida mais maravilhosa.
Bem, você é tão inteligente. Creio que você tenha acabado de me dar outro julgamento que ainda me deixa sem saber o que fiz para tornar sua vida mais maravilhosa. A participante pensa um pouco e então mostra as notas que tomou durante o seminário. Veja nesses dois exemplos. Foram essas duas coisas que você disse. Ah, então foram essas duas coisas que falei que você apreciou. Sim, Agora, gostaria de saber como você se sente em relação a eu ter falado essas duas coisas. esperançosa e aliviada. Agora, eu gostaria de saber quais necessidades suas foram atendidas quando falei essas duas coisas. Tenho um filho de 18 anos e não tenho conseguido me comunicar com ele. Tenho procurado desesperadamente alguma orientação que possa ajudar a me relacionar com ele de forma mais amorosa. E essas duas coisas que você falou me deram a orientação que eu estava procurando. Tendo ouvido as três informações, o que eu fiz, como ela se sentiu e quais de suas necessidades foram atendidas, pude então celebrar a apreciação juntamente com ela. Se ela tivesse inicialmente expressado sua apreciação na CNV, poderia ter soado assim: Marshall, quando você disse essas duas coisas, mostrando-me suas anotações, senti muita esperança e alívio, porque tenho procurado a maneira de estabelecer uma conexão com meu filho, e isso me deu a orientação que estava procurando. Recebendo apreciação. Muitos de nós não recebemos elogios de boa vontade. Tortura-nos pensar se os merecemos. Preocupa-nos com o que se espera de nós, especialmente se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para incrementar a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de corresponder à apreciação, acostumados a uma cultura em que comprar, trabalhar para ganhar e merecer são os modos padrão de intercâmbio. Muitas vezes nos sentimos desconfortáveis com o simples ato de dar e receber. A CNV nos encoraja a receber apreciação com a mesma qualidade empática que expressamos ao escutar outras mensagens. Ouvimos o que fizemos que contribuiu para o bem-estar dos outros. Escutamos seus sentimentos e as necessidades que foram atendidas. Aceitamos em nosso coração a alegre realidade de que cada um de nós pode melhorar a qualidade de vida dos outros. Aprendi a receber elogios de boa vontade com o meu amigo Nefis Ashley. Ele era membro de um grupo de palestinos que eu convidara a ir à Suíça para um treinamento em CNV, numa época em que as precauções de segurança haviam tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer de seus respectivos territórios. Ao final do seminário, Nefes veio falar comigo. Esse treinamento será muito valioso para trabalharmos pela paz em nossa terra, reconheceu. Gostaria de agradecer a você da maneira que nós, muçulmanos sufis, fazemos quando desejamos expressar uma especial apreciação de alguma coisa. Prendendo o polegar no meu, ele me olhou nos olhos e disse: Beijo o Deus em você que permite que você nos dê o que deu. Aí beijou minha mão. A expressão de agradecimento de Nafis me ensinou uma maneira diferente de receber apreciação. Geralmente, ela é recebida de uma entre duas posições opostas. Em um extremo está o egocentrismo, acreditar que somos superiores porque fomos apreciados. Em outro extremo está a falsa humildade, negando a importância da apreciação com desmerecimento. Ah, não foi nada. Nefes me mostrou que eu poderia receber apreciação com alegria,
consciente de que Deus deu a todos o poder de enriquecer a vida dos outros. Se tenho consciência de que é esse poder de Deus operando através de mim que me dá o poder de enriquecer a vida dos outros, então posso evitar tanto a armadilha do ego quanto a falsa humildade. Uma vez Golda Meir, quando primeira-ministra de Israel, repreendeu um de seus ministros: "Não seja tão humilde, você não é tão grande." As linhas a seguir, atribuídas à escritora contemporânea Marianne Williamson, servem como outro lembrete para que eu evite a armadilha da falsa humildade. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não nossas trevas que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribuirá para o mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós, não apenas em alguns de nós, mas em todas as pessoas. E ao deixarmos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos aos outros a mesma permissão. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. A ânsia por apreciação. Paradoxalmente, apesar de nosso desconforto em receber elogios, a maioria de nós anseia por ser genuinamente reconhecido e apreciado. Durante uma festa surpresa realizada para mim, um amigo de 12 anos de idade sugeriu um joguinho para ajudar a apresentar os convidados uns aos outros. Deveríamos escrever uma pergunta e colocá-la numa caixa. Depois, as pessoas, uma a uma, deveriam sortear uma pergunta e respondê-la em voz alta. Tendo recentemente trabalhado como consultor para vários departamentos assistenciais e organizações industriais, fiquei impressionado com a frequência com que as pessoas expressavam a falta de apreciação no seu trabalho. Não importa quanto trabalho duro, suspiravam. Você nunca ouve uma palavra agradável de ninguém, mas comenta um único erro e sempre haverá alguém caindo em cima. Então, para aquele jogo, escrevi a pergunta: que tipo de elogio alguém poderia expressar para fazê-lo pular de alegria? Uma mulher tirou essa pergunta de dentro da caixa, leu-a e começou a chorar. Como diretora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, ela devotava uma considerável energia todos os meses para criar uma programação que agradasse o maior número possível de pessoas. No entanto, todas as vezes que a programação era apresentada, alguém sempre reclamava. Ela não conseguia se lembrar de jamais ter recebido apreciação por seus esforços para elaborar uma programação adequada. Tudo isso passara por sua mente enquanto ela lia minha pergunta, e a ânsia por apreciação a levou às lágrimas. Ao ouvir a história daquela mulher, outro amigo meu disse que ele também gostaria de responder a pergunta. Todos os demais então pediram sua vez. Várias pessoas choraram ao responder. Embora a ânsia por apreciação, em contraponto a ataques manipulativos, seja particularmente evidente no trabalho, ela também afeta a vida familiar. Certa noite, quando apontei que ele deixara de executar uma tarefa doméstica, meu filho Brett respondeu: Papai, você tem consciência de quantas vezes você diz o que está errado, mas quase nunca diz o que está certo? Sua observação calou fundo em mim. Percebi como estava o tempo todo procurando melhorias, mas mal parava para celebrar as coisas que estavam indo bem. Eu tinha acabado de terminar um seminário com mais de 100 participantes, todos os quais tinham feito uma avaliação muito boa do seminário, com exceção de uma pessoa. Entretanto, o que ficara em minha mente fora a insatisfação daquela única pessoa. Naquela noite, escrevi uma canção que começava assim: se eu for 98% perfeito em qualquer coisa que eu faça, será dos 2% que estraguei que me lembrarei no final. Ocorreu-me que eu tinha uma chance de adotar a perspectiva de uma professora que conheci.
Um de seus alunos, não tendo estudado para a prova, resignou-se a entregar um pedaço de papel em branco com seu nome no alto. Mais tarde, ele ficou surpreso quando a professora lhe devolveu a prova com uma nota de 14%. Por que eu tive 14%? Ele perguntou incrédulo. Pelo capricho, ela respondeu. Desde o toque de despertar de meu filho Brett, venho tentando ter mais consciência do que os outros à minha volta fazem, que enriquece minha vida, e tento afiar minhas habilidades de expressar essa apreciação. Superando a relutância em expressar apreciação. Fiquei profundamente comovido por um trecho do livro de John Powell, O Segredo do Amor Eterno, no qual ele descreve a tristeza por não ter conseguido, durante o tempo de vida do pai, expressar quanto o apreciava. Como me parece doloroso perder a chance de apreciar as pessoas que foram as maiores influências positivas em nossa vida. Imediatamente veio-me à mente meu tio Julius Fox. Quando eu era menino, ele vinha todos os dias oferecer cuidados de enfermagem à minha avó, que estava totalmente paralisada. Enquanto cuidava dela, ele sempre tinha um sorriso caloroso e amoroso em seu rosto. Não importava quanto a tarefa parecesse desagradável a meus olhos de menino. Meu tio a tratava como se minha avó estivesse lhe fazendo o maior favor do mundo, ao permitir que ele cuidasse dela. Isso me deu um maravilhoso modelo de força masculina, a qual recorri muitas vezes desde então. Eu me dei conta de que nunca havia expressado apreciação por meu tio, que agora estava doente e prestes a morrer. Pensei em fazer isso, mas pude sentir minha própria resistência. Tenho certeza de que ele já sabe quanto significa para mim. Não preciso dizer isso em voz alta. Além do mais, ele pode ficar constrangido se eu puser isso em palavras. Assim que esses pensamentos entraram em minha cabeça, eu soube que eles não eram verdadeiros. Eu tinha presumido inúmeras vezes que os outros sabiam da intensidade de minha apreciação por eles, para mais tarde descobrir que não sabiam. E mesmo quando as pessoas ficavam constrangidas, elas ainda assim queriam ouvir um elogio verbalizado. Ainda hesitante, disse a mim mesmo que palavras não poderiam fazer justiça à profundidade do que eu desejava comunicar. No entanto, rapidamente descartei esse pensamento. Sim, as palavras podem ser veículos muito limitados para transmitir as realidades que sentimos em nosso coração, mas, como aprendi, tudo o que vale a pena fazer também vale a pena ser feito de forma limitada. No fim das contas, logo me vi sentado junto ao tio Júlio numa reunião de família. E as palavras simplesmente fluíram de dentro de mim. Ele as aceitou com alegria e sem constrangimento. Transbordando com os sentimentos daquela noite, voltei para casa, escrevi um poema e mandei para ele. Mais tarde me disseram que todos os dias até morrer, 3 semanas depois, meu tio pedia que lessem o poema para ele. Resumo: cumprimentos convencionais frequentemente tomam a forma de julgamentos, ainda que positivos, e às vezes são feitos com a intenção de manipular o comportamento dos outros. A CNV nos encoraja a expressar apreciação somente para celebrar. Colocamos 1. A ação que contribuiu para o nosso bem-estar. 2. A necessidade específica que foi atendida. 3. O sentimento de prazer que foi gerado em consequência disso. Quando recebemos elogios expressos dessa maneira, podemos aceitá-los sem nenhum sentimento de superioridade ou de falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que nos oferece sua apreciação. Epílogo.
Uma vez perguntei a meu tio Július como ele desenvolvera uma capacidade tão notável de doar com compaixão. Ele pareceu sentir-se honrado com a minha pergunta, sobre a qual refletiu antes de responder isto. Tive a sorte de ter bons professores. Quando perguntei quem tinham sido eles, ele lembrou. Sua avó foi a melhor professora que tive. Você viveu com ela quando ela estava doente, de modo que não pôde saber como ela realmente era. Por exemplo, sua mãe já lhe contou sobre a ocasião, durante a depressão, em que ela levou um alfaiate, a esposa e os 2 filhos deles para viverem com ela por 3 anos, depois que o homem perdeu a casa e o negócio? Eu me lembrava bem dessa história. Ela me deixara muito impressionado quando minha mãe a contou pela primeira vez, porque nunca consegui entender como minha avó havia encontrado espaço para a família do alfaiate quando ela já criava os 9 filhos numa casinha de tamanho modesto. Tio Júlio relembrou a compaixão de minha avó em algumas outras histórias que eu havia escutado quando criança. Então ele perguntou: com certeza sua mãe deve ter lhe contado sobre Jesus. Sobre quem? Jesus. Não, ela nunca me falou sobre Jesus. A história sobre Jesus foi o precioso presente final que recebi de meu tio antes dele morrer. É uma história verdadeira de uma ocasião em que um homem bateu à porta dos fundos de minha avó pedindo um pouco de comida. Isso não era incomum. Embora minha avó fosse muito pobre, toda a vizinhança sabia que ela dava comida a qualquer um que aparecesse à sua porta. O homem tinha barba e cabelos pretos rebeldes e despenteados. Suas roupas estavam em farrapos e ele usava uma cruz pendurada no pescoço, feita de galhos amarrados com cordas. Minha avó o convidou a entrar em sua cozinha para comer algo, e enquanto ele comia, ela perguntou seu nome. Meu nome é Jesus, ele respondeu. E o senhor tem sobrenome? Ela perguntou. Eu sou Jesus, o senhor. O inglês de minha avó não era muito bom. Um outro tio, Isidor, mais tarde me disse que entrou na cozinha quando o homem ainda estava comendo e vovó apresentou o estranho como o senhor. Enquanto o homem ainda comia, minha avó perguntou onde ele morava. Eu não tenho lar. Bem, onde o senhor vai passar essa noite? Está frio. Eu não sei. O senhor gostaria de ficar aqui? Ela ofereceu. Ele ficou 7 anos. Quanto à comunicação não violenta, minha avó tinha um dom natural. Ela nem pensou em quem era aquele homem. Se o tivesse feito, provavelmente o teria julgado louco e se livrado dele. Mas não. Ela pensava em o que as pessoas sentem e do que precisam. Se elas têm fome, alimente-as. Se não têm um teto sobre a cabeça, dê-lhes um lugar para dormir. Minha avó adorava dançar e minha mãe se lembrava dela dizendo sempre: nunca ande quando puder dançar. E assim encerro este livro a respeito da linguagem da compaixão com uma canção a respeito de minha avó, que falava e vivia a linguagem da comunicação não violenta. Um dia, um homem chamado Jesus apareceu à porta de minha avó. Ele pediu um pouco de comida, mas ela não o deixou mais só. Ele disse que era Jesus, o Senhor. Ela não foi a Roma para confirmar. Ele ficou por vários anos, assim como muitos outros sem lar. Foi a maneira judaica que ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. E era: alimente os famintos, cure os doentes, e então se dê um tempinho. Nunca ande quando puder dançar. Faça de sua casa um aconchegante ninho. Foi a sua maneira judaica que ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer.